Olá, meus amigos. Estamos de volta para fazer uma aula de revisão hoje sobre as considerações sobre a pluralidade das existências, não é? Esse é o capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, o livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós voltamos aqui, pois esse capítulo é muito extenso, então a gente vai fazer uma recapitulação bem devagar do capítulo. E ao longo desses vídeos, eu vou passando parte a parte, bem devagar para vocês, tá bem? Bom, aqui é a pergunta 222 e ela vai seguir durante toda essa série de vídeos que a gente vai fazer só para o capítulo 5, tá bem? Eu separei aqui em cima algumas áreas que ele fala nessa primeira parte desse capítulo para que a gente possa entender mais profundamente. Bom, então a gente tem aqui, eu fiz uma pergunta no início do vídeo que é: a teoria da reencarnação é nova? Essa é uma pergunta para abrir a sua mente em consideração ao que ele vai falar, né? Então, é nova essa teoria da reencarnação? E no início ele diz o seguinte: não é novo. Então, a teoria da reencarnação não é nova. Dizem alguns. Então, algumas pessoas falam: isso aí não é novo, não é nada novo. Vocês estão falando aí no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é tudo muito antigo, não tem novidade nenhuma. Bom, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Então, vamos ver qual é a idade da reencarnação? Olha aqui. Na Wikipédia, a reencarnação, também conhecida como renascimento ou transmigração, é o conceito filosófico ou religioso de que a essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida em uma forma física ou corpo diferente após a morte biológica. A reencarnação é um princípio central das religiões indianas, ou seja, hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo, e muitas variedades de paganismo. Embora existam grupos que não acreditam na reencarnação, em vez disso, acreditam na vida após a morte. De várias formas, aparece como uma crença esotérica em muitas correntes do judaísmo, em diferentes aspectos e em algumas crenças dos povos indígenas das Américas. A crença do renascimento, ou metempsicose, era sustentada por figuras históricas gregas, como Pitágoras, Sócrates e Platão, bem como em várias religiões modernas. Embora a maioria das denominações dentro do cristianismo e do islã não acredite que os indivíduos reencarnem, os grupos específicos dentro dessas religiões se referem à reencarnação, não é? E esses grupos incluem os principais seguidores históricos e contemporâneos de cátaros, alauítas, drusos e os Rosa-Cruzes. No Ocidente, Heródoto menciona o conceito como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água ou do ar, percorrendo todas as criaturas em um ciclo de 3.000 anos. Bom, aqui vamos ver se tem aqui as origens. As origens da noção de reencarnação são obscuras. A discussão sobre o assunto aparece nas tradições filosóficas da Índia. Os pré-socráticos, antes de Sócrates, né, os gregos pré-socráticos, discutiam a reencarnação e também é relatado que os druidas celtas ensinaram uma doutrina da reencarnação, ok? Então, basicamente, olha, ele está datando aqui de 1100 antes do nascimento de Jesus Cristo, né? Ok? Bom, agora vamos a Pitágoras. Ele fala aqui, olha, que ressuscitaram da doutrina de Pitágoras. Algumas pessoas dizem que o espiritismo ressuscitou a ideia da reencarnação de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras de Samos nasceu, né, em 570 antes de Cristo e morreu em 495 antes de Cristo. Quer dizer que aqui, se a gente falar que
os espíritas, né? Allan Kardec pegou essa ideia de reencarnação de Pitágoras é errada, porque a gente vê aqui que ela é muito mais antiga. Ela data de 1100 a.C., então muito mais antigo do que Pitágoras, né? Bom, ele foi um filósofo matemático, desculpa. Ele foi um filósofo matemático grego jônico, creditado como fundador do movimento chamado pitagorismo. Na sua maioria, as informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois da sua morte, de modo que há pouca informação confiável sobre ele. Nasceu na ilha de Samos e viajou pelo Egito e pela Grécia. Em 520 a.C., voltou a Samos. Cerca de 530 a.C., mudou-se para Crotona, na Magna Grécia. Né? Bom, então vamos voltar aqui. A metempsicose, né, que ele fala aqui, ele também fala nesse texto aqui, mas já que ele já citou a metempsicose aqui, vamos falar sobre ela. A metempsicose, o que é isso? É o termo genérico da transmigração, ou teoria da transmigração da alma de um corpo para outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Quer dizer que você pode reencarnar num macaco, num elefante, num gorila, numa cobra, numa pulga, não é? Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Você pode encarnar numa árvore, numa flor. Era uma crença amplamente difundida na pré-história e na antiguidade, sendo encontrada entre os egípcios, gregos, romanos, chineses e na Índia, e por aí vai. Entre os budistas tibetanos, essa migração é possível, embora muito rara. Os budistas descrevem várias formas de reencarnação sob vários contextos diferentes. Os esquimós e outros povos mantêm a mesma convicção. O termo é encontrado em Pitágoras e Platão. Acredita-se que Pitágoras aprendeu seu significado com os egípcios, que por sua vez aprenderam com os indianos. A problemática desse raciocínio é a divergência entre as crenças. Platão e os indianos não acreditavam na metempsicose, né? Utilizavam o termo da ausência de outro como sinônimo de reencarnação. Já os egípcios, estes sim, acreditavam na metempsicose como ela é descrita aqui. Dessa maneira, sendo o termo grego a polêmica quanto ao seu significado. Por outro lado, a doutrina espírita opõe-se à doutrina da metempsicose, pois a transmigração da alma do homem para o animal implicaria na ideia de retrogradação evolutiva, retrocesso, né? Você voltar a ser algo mais inferior, o que entra em desacordo com um dos principais pontos da doutrina, que diz que o espírito apenas progride, nunca retrocede ou involui, não é? Se a doutrina espírita diz que a gente progride, existe a lei do progresso, é uma lei divina, como que podemos voltar a regredirmos, né? Não tem como, se essa é uma lei. Bom, voltando aqui. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. Então aqui, eu esqueci de colocar essa parte aqui, que Kardec diz, nunca dissemos ser de invenção moderna da doutrina espírita. Então Kardec nunca disse que a reencarnação era uma ideia, era uma teoria nova. Não é? Então essa teoria já existe desde a origem dos tempos e sempre Kardec e todos que trabalham com isso, até mesmo os espíritos, se esforçaram por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Nessa teoria, a gente pode ver sinais até da pré-história, como a gente viu aqui no Wikipédia falando. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele não foi o autor. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas, né, passar uma alma para outro corpo, de um corpo para outro corpo, formava, pois, uma crença vulgar, uma crença das pessoas normais, né, o senso comum, aceita pelos homens mais eminentes, pelos homens reis e faraós. De que modo a adquiriram? Como é que eles conseguiram aprender isso? Por uma revelação ou por intuição?
né? Foi algo revelado por espíritos, algo revelado, ou algo que eles intuíram dentro deles mesmos? Ignoramo-lo, não sabemos. Seja, porém, como for, o que não padece de dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, né? O fato dessa doutrina ser antiga, em vez de ser uma objeção, em vez de ser algo que contradiz, seria prova ao seu favor. É prova ao favor da doutrina, da teoria da reencarnação. Contudo, entretanto, porém, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, os espíritos não concordam com isso. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Simplesmente, os espíritos, eles apresentam essa teoria de um ponto de vista mais racional, mais lógico, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição, tirando a parte supersticiosa. Circunstância digna de nota, digna de ser observada, é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, antes da publicação do Livro dos Espíritos, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Então, quer dizer que nem todos os espíritos estão de acordo com a teoria da reencarnação, porque uns dizem que há metempsicose, outros não, e daí por diante, tá bem? Bom, ficamos por aqui por hoje. Deixem o seu like, compartilhem, comentem, façam perguntas. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.